Olá amigos do canal, meu nome é Thiago Oliveira, eu moro em Elísio Medrado, é uma cidade que fica no interior da Bahia. Esse município fica aproximadamente aí uns 300 quilômetros de Salvador e é bem interior mesmo, sabe? Lá é uma cidade bem interiorana. E ouvindo aqui alguns relatos do canal, eu resolvi compartilhar também a minha história com vocês. É uma história de terror que eu e minha mãe vivemos. Esse é o caso do lobisomem de Elísio Medrado, interior da Bahia. O conteúdo original foi enviado por meio do WhatsApp pelo Thiago Oliveira. Inclusive, ao final da narração, você poderá ouvir as informações pertinentes ao caso contadas diretamente por ele. Portanto, fique conosco até o final. Você que está aí me ouvindo nesse momento, se você puder, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, seu joinha, seu gostei, seu comentário, que é muito importante. Se envolva com a gente, ajuda o nosso pequeno canal a crescer, tá bom? Nós estamos aí passando dos 700 inscritos. Queremos chegar a 1000 até o final de julho. Será que a gente consegue? Se você me ajudar, se você compartilhar o conteúdo, se você indicar os seus amigos, a gente consegue. E também aqui na descrição deste vídeo eu vou colocar o link do nosso WhatsApp do grupo para você participar. Posso contar contigo? Beleza. Muito obrigado desde já, tá? Então, dito isso, vamos para mais um podcast, mais um relato, um conto no nosso canal, no meu e no seu, na Trilha do Terror. Vem comigo. Bem, a história de hoje, como eu disse anteriormente, foi enviada pelo Thiago Oliveira. Thiago Oliveira, ele é da Bahia, é de Elísio Medrado. É uma cidade que fica no interior da Bahia, próximo a Salvador, uns 300 km mais ou menos. Então agora você vai passar a ouvir a história como se fosse o Thiago contando. Vamos lá. Bem, naquele dia, deveria ser uma terça ou quinta-feira, não lembro bem, mas deveria ser um dos 2 dias. E nesse dia em questão, eu e minha mãe vimos algo que nos deixou aterrorizado. No lugar chamado... Eu moro no lugar chamado Monte Cruzeiro. É uma zona rural e naquele dia a gente percebeu que ia ficar sem energia. A gente entendeu que isso ia acontecer pois teve uma queda de energia. E nos lugares de interior, que é bem zona rural principalmente, quando isso acontece é de costume. Quando tem queda de energia, ela nunca volta no mesmo dia. Às vezes demora-se em torno de 2 a 3 dias para voltar. Eu me lembro que estava com o meu celular, só que naquela época o celular não era igual hoje, com tantas funções e recursos. Era um celular bem simples. E já que a energia tinha ido embora, eu aproveitei para ir dormir mais cedo. Eu já estava dormindo e meus irmãos também. E na verdade tinha muita gente lá em casa, minha avó, meu tio, minha tia, enfim. E de repente minha mãe me acordou. Thiago, acorda. Tem alguma coisa rodeando a nossa casa, disse ela para mim, bem assustada. Não me lembro bem o horário, mas já era tarde e passava mais que meia-noite. Eu acordei, ainda estava meio que sonolenta quando eu escutei aquele barulho. O que será que é isso, mãe? Perguntei. Eu e ela ficamos muito assustados. A gente não gritou, porque a gente não queria acordar as demais pessoas que estavam na casa. A nossa casa tem um corredor enorme pelo lado de fora, e no quintal tem uma outra casa maior, que é uma casa mais antiga. Mas meu amigo, juro por Deus, a gente escutava aquele bicho correndo lá fora de um lado para o outro, numa velocidade estrondosa. E o bicho passava em alta velocidade, tão alta, de um lado para o outro como se fosse um cavalo. Mas era muito rápido. Em momentos, ele chegava, parava na janela do meu quarto e ficava tipo batendo as mãos ou as orelhas, sei lá. Estava tão perto da janela e da porta da cozinha, que é de madeira, sabe? Uma casa simples, que dava para sentir a respiração dele. Não sei bem o que era aquilo, mas era muito assustador. Eu e minha mãe ficamos aterrorizados de medo, eu repito.
A minha casa fica numa rua enorme, numa estrada de terra grande, sabe, tipo avenida, só que é de terra. É uma rua muito, muito grande. E na esquina tem uma encruzilhada do lado direito. E esse bicho, em cerca de 2 segundos ou 3, ele corria aproximadamente 120 metros, indo e voltando da minha casa até o trecho dessa rua. Ele era muito rápido. Os cães lá de casa começaram a latir. A minha mãe, com medo, perguntava o que, que era aquilo, o que, que era aquilo. Eu gaguejava e não conseguia falar de medo também. E mais uma vez o bicho parou na janela do quarto e batia as orelhas ou as mãos, sei lá o que ele fazia. Fazia assim. Amigos, de novo, o bicho voltava a correr. Eu cheguei na janela da sala, só de lembrar eu fico arrepiado. Na janela da sala tinha tipo uma janelinha, que eu liguei o flash do celular e botei ele ali na janela. E aquele troço passou igual um foguete. Sempre quando eu conto isso, as pessoas dizem que era um cavalo, mas me diz aí, o corredor da minha casa era bem estreito, ou seja, ele ia se afunilando. Até para eu passar por esse corredor, eu tenho que me esgueirar, não dá para passar correndo. E como que esse bicho passava correndo nesse corredor, gente? Como é que ele poderia ser tão rápido? De certo não era um cavalo, porque um cavalo não conseguiria passar ali mesmo. Nessa parte afunilada, até para eu poder passar, eu repito, é difícil. Como que um cavalo ia passar ali? Outra coisa que eu também já suspeitei. No fundo da minha casa era cheio de limo, lodo, lama. Esse bicho poderia escorregar passando ali tão rápido. E ele passou a todo momento ali no fundo da casa, correndo numa velocidade estrondosa de um lado para o outro, pisando forte. Ele ia e voltava, e não ficou um rastro dele lá. Se fosse cavalo, ficaria a marca das patas, vocês não acham? Ficaria as pisadas lá se fosse um cavalo. Dessa coisa, não ficou nada. Hoje, quando conto essas histórias, as pessoas riem e dizem que é mentira. Se for mentira, a minha mãe também seria mentirosa? Pois ela ficou tão horrorizada quanto eu. E a verdade é a seguinte, eu não teria ouvido aquele troço se a minha mãe não tivesse me acordado. A verdade é que ela é minha testemunha e eu sou a testemunha dela. Eu e minha mãe não sabemos o que vimos, mas foi aterrorizante. Se você perguntar para minha mãe, ela vai te contar a mesma história, a mesma coisa. Daquele dia em diante, não duvidei mais da existência desse tal de lobisomem, porque eu acho que era aquilo. O bicho só faltou uivar. As pessoas, repito, quando eu conto, riem e dizem que é mentira. Mas muita gente só vai acreditar quando vê. Eu e minha mãe, nós vimos. Meu tio já viu muita coisa e tal, a respeito de tudo, tá ligado? Tudo um pouco. Não só além de lobisomem, mas outras coisas. Enfim, eu vou contar a minha história, né? Aí nesse dia, era um dia de semana, entre terça e quinta. Não era nesse dia. Eu moro num lugar chamado Monte Cruzeiro, é uma zona rural e tal, entendeu? E nesse dia, velho, faltou energia, pô. Teve uma queda de energia. E como é de costume, esses locais rurais, quando tem uma queda de energia, nunca volta no mesmo dia. Às vezes demora 2, 3 dias pra voltar, entendeu? E nesse dia eu lembro que eu tava com o celular, na época o celular não era igual hoje, entendeu? Era um celular, a gente tinha um celular mais simples e tal. E aí eu tava dormindo, meus irmãos, eu também não sou, eu não sou, como é que, batizado. Eu tô te dando detalhes, entendeu? Eu não sou batizado e tal, e dizem que isso chama atenção, né, desse bicho aí. E aí tava dormindo, minha mãe me acordou. Thiago, acorda aí. O que será que é isso? E a minha casa, pô, tipo assim, é uma casa, tem um corredor do lado de fora e tem outra casa maior, uma casa mais antiga e tal, entendeu? Ô, velho, juro por Deus, não sei se tu crê em Deus, não sei também, né? Mas o bicho vinha em uma velocidade, como se fosse um cavalo, pô. Aí chegava na porta do meu quarto, ele parava e ficava tipo batendo, tipo as mãos, orelha, alguma coisa. Tá, 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 tá.
E no caso, como a porta e a janela era próxima, ele ia na porta, ia na janela, ia na porta e na janela. E um barulho, pô, como se tivesse batendo. Tipo, é igual chegar no fundo da tua casa e dar um monte de começar a bater com minha mão forte. Tá, tá. Só que é um barulho mais. Muito mais. Sem comparação, pô. Sem comparação, tá ligado? Aí, tipo assim, na minha casa é uma rua grandona. Tipo, uma estrada de terra grande. Só que, tipo, uma avenida, só que de terra grande. E na esquina tem uma encruzilhada do lado direito. Esse bicho, velho, em coisa de segundos, de 3 segundos, ele corria, deixa eu ver, mais ou menos uns 2 metros e meio, 2 metros, vamos botar assim, 2 metros e meio, 3, em uns 3 segundos. Eu acho que eu me equivoquei, ele não corria, acho que não tem como, acho que era uns 10 metros, era uns 10, não, muito mais. Era uns 50, 100 metros, pô. Esse bicho corria em 3 segundos, vamos botar uns 100 metros. Porque é muito. Eu tava pensando aqui, é porque eu não tenho noção assim, de distância, mas não é dois, não tem muito como ser 2, 3 metros, né? É coisa de 100 metros, tá ligado? Porque é uma avenida grandona, pô. E voltava e os cachorros latindo, latindo, latindo. E lá em casa tinha uns cachorros na época, muito cachorro. E o cachorro latindo. E minha mãe, o que é isso, o que é isso? E eu gaguejando, não conseguia falar de medo. E o bicho chegava na janela, velho, do quarto, assim, tá, 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 tá. E o que porra é essa? Aí, resumindo, velho. Esse bicho corria, aí eu cheguei na janela da sala. Eu falo, velho, me arrepio todo, velho. Não consigo parar de me arrepiar. Eu cheguei na janela da sala e abri, aí tem uma janelinha. Eu liguei o flash do celular e botei o celular na janela. Só vi aquele vulto preto. Fup, igual um foguete, fup, passando, correndo. Aí, resumindo, eu conto, todo mundo diz que é um cavalo. Mas, me diz aí, o corredor da minha casa, entre essa casa e outra, ele passava nesse corredor, né? Entre uma casa e outra. Pra passar, é porque ele vai funilando, o corredor vai funilando. Chega uma parte porque até pra eu passar é difícil. Como um cavalo passaria ali? Outra coisa que eu também já suspeitei. O fundo da minha casa, onde eu morava, era cheio de limo, lama. Esse bicho a todo momento passou no fundo da casa, correndo de um lado para o outro. Ele passava de um lado e voltava e passava nesse beco, e vice-versa. Não ficou, se fosse cavalo, ficaria a marca das pisadas das coisas. Não ficou uma marca, velho. Uma, não ficou. Não teve marca de nada. E até hoje eu conto e o pessoal fala, é mentira, é mentira. Mas não, isso aconteceu. Só eu e minha mãe viu, e eu não veria, só vi porque a minha mãe me acordou. E eu tenho até ela como prova, entendeu? Que ela viu. Ela vai te contar a mesma história, a mesma coisa. Aí o pessoal fala, não acredita, essas paradas existem, velho. Acredite ou não existe. E o pessoal só vai botar fé quando vê. E assim como todo mundo que não acreditava e viu. Ó, irmão, não vai ter muita qualidade porque, né, de noite, né? Mas, ó, aqui é uma avenida, tá vendo? Aqui é uma avenida, ó. Até lá em cima, ó, até aquela luz lá, ó. Muito mais, tá ligado? Só que no celular não tem qualidade pra isso. E aqui é outra avenida. Deixa eu tentar focar aqui pra ver se melhora, ó. Foi tipo encruzilhada. Ó, aqui é a minha casa, a casa da minha mãe. Aqui tem uma casa velha do lado, tá ligado? Tá escuro, eu vou botar o flash aqui, vou chegando mais perto, vai dar pra tu perceber, ó. Ó, aqui tem a casa e do lado tem essa casa velha antiga, ó. Casa do meu avô tinha 80 e poucos anos. Essa casa é muita história, velho. Muita, muita história. A gente mora de frente pra uma serra, interior, só que não vai dar pra tu ver. Outro dia, quando eu vi de dia, eu vou fazer um vídeo melhor. Ó, aqui é o beco que eu me refiro, ó. Ó o beco, ó. Eu vou entrando. Até assustador, velho. Tu vai ver no vídeo aí, ó. Deixa eu tentar focar. Aqui é o beco, ó. Eu vou entrando, vai funilando, ó. Vai funilando, vai funilando. Lama, ó. Entendeu? Ó. Eu vou parar, ó. Ó a distância do meu corpo à parede. Ó a distância do corpo à parede, ó. Onde um cavalo ia conseguir passar aqui. Tá bom, vou continuar. Aqui é o fundo da de casa, ó. Eu vou pisar. Eu tô de chuteira, tá jogando bola. Vou pisar, ó. Vou ficar as marcas dos birros da minha chuteira, ó. Tá vendo? Ó. Um boi eu garanto que é muito mais pesado que eu. Lama, um fundo com lama. E aqui é a porta de casa, ó. Janela, porta, tá ligado? É isso aqui, ó. Ele chegava aqui e parava. E ficava fazendo esses barulhos. Chegava aqui, parava, ficava fazendo esse barulho. Aqui do lado, antigamente, lama, ó. Entendeu? E como é mato dos lados, ele pode vir em qualquer lugar, pô. Antigamente não tinha essa parede. E essa aqui vai ser tipo, construir um outro pedaço da casa, um outro cômodo. Antigamente era aberto, até lá na frente, não tinha essa parede. Ele entrava desse lado, parava na porta, saia pelo beco e subia correndo. Vinha pelo beco, ficava na janela ou na porta. Ia, subia e lá pra cima. Isso o tempo todo.
Foda, pô. Eu mosquei, pô. Eu não lembrei, tá ligado? É tanta coisa que eu não lembrei. Senão eu teria gravado de dia, pô. Aqui, ó, comprimento do bico, ó. Eu passo, pô, de frente e sobra quase nada, pô, de distância pro meu ombro, tá ligado? E é isso aí, não tem nem muito o que falar, pô. É mais isso aí mesmo, tá ligado? É uma casa bem antigona, velho. Bem antiga, sei lá. Essa casa até assombrada um pouco, velho. Tá ligado? Eu já vi umas coisas, mas às vezes a gente acho que é coincidência, então, né? E é isso aí, pô. Tá ligado? Eu vou ver se aqui se minha mãe conta a versão dela, que eu vou ali e volto. Aí eu te mando aí. Esse foi o relato do Thiago Oliveira. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, o seu gostei, participar do nosso grupo de WhatsApp, o link está aqui na descrição do vídeo, e também compartilhar esse conteúdo com um amigo. Ajuda a gente a crescer. E aí, curtiu? Eu te espero no próximo podcast, aqui no no nosso canal, na Trilha do Terror. Até a próxima. Olá, amigos do canal. Meu nome é Vladimir, tenho 45 anos e essa história que agora eu vou compartilhar com vocês aconteceu no ano de 2005. Na época, eu tinha 28. O meu pai trabalhava de guarda em um frigorífico de Garibaldi, no Rio Grande do Sul. E o que nos contou nos arrepiou dos pés à cabeça. Essa é a história do caso do lobisomem de Garibaldi, no Rio Grande do Sul. O conteúdo foi enviado pelo Vladimir. Se você também tem um relato para poder encaminhar conosco na descrição do vídeo, tem os nossos contatos. Lembrando que a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. No caso do Vladimir, o nome foi trocado para assim manter a sua identidade no oculto. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, seu gostei e compartilhar esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga. O fato de você se interagir conosco, o YouTube vai mostrar mais e mais nossos vídeos para você, o algoritmo mudou. Por isso é importante você interagir conosco, comentar, deixar like, deixar joinha, compartilhar, se inscreva, ativa o sininho. E também você ajuda, claro, a gente a produzir mais e mais conteúdos aqui para você. Dito isto, vamos para mais um episódio de podcast aqui no no nosso canal, na Trilha do Terror. Vem comigo! O meu pai saía de casa para trabalhar por volta das 7 da noite. Ele entrava no trabalho por volta das 8, 8 e meia da noite, e lá ele ficava até as 6 da manhã, 6 e meia, por aí. A gente sempre foi de família humilde, trabalhadora, e ninguém por lá dispensava trabalho. Nesse frigorífico, poucas pessoas queriam trabalhar à noite. Na verdade, ninguém queria. O meu pai foi porque a gente precisava de dinheiro. Sempre quando meu pai chegava para render o segurança da tarde, o segurança dizia para o meu pai: "Senhor João, não fique pelo lado de fora. Não tem necessidade. Daqui de cima, o senhor consegue ver tudo lá embaixo. Não vá para fora tarde da noite, senhor João. Não tem porquê, entendeu?" O pai disse que não entendia bem as recomendações do seu Ranulfo, mas procurava sempre seguir as recomendações do colega de trabalho. Meu pai contava que o local era deserto, muito afastado da urbanidade, e o que pairava por lá depois de certa hora da noite era só o silêncio. Porém, numa certa noite, meu pai entendeu o porquê de tanta recomendação do colega de trabalho, das tantas recomendações. Era uma quinta-feira, noite de lua cheia. Estava em época de quaresma. Meu pai disse que de dentro do frigorífico ouviu um barulho estarrecedor vindo de fora. Ele disse que o barulho foi tão alto que chegou a assustar. Ele disse que pensou em sair e ver o que estava acontecendo lá fora, mas instantaneamente lembrou-se das palavras de guarda do seu Ranulfo. Então, ele resolveu subir para o segundo andar, lá de cima, por meio do vidro fumê, pôde observar o que era que fazia aquele barulhão todo. Porém, quando ele estava subindo a escada, ele disse que ouviu um uivo estarrecedor. Parecia que o bicho estava dentro do frigorífico. Tamanho foi a altura e a intensidade daquele uivo, uma força descomunal. Sem cerimônia, ele engatilhou o 38 que usava na cintura e subiu
para onde havia cogitado. E de lá ele falou que viu a criatura mais horripilante da vida. O meu pai disse que viu um lobisomem. Meu pai relatou que o bicho era bem maior do que um cachorro e tinha pelos grandes na cabeça e lisos. E estava passando na rua num trote só. O bicho sacudia a cabeça de um lado para o outro, sempre num trote, e assim ia seguindo a estrada fora. Trote, para quem não sabe, não é nem caminhando e nem correndo, é um meio termo, e isso se chama trote. Meu pai lembra que na noite seguinte foi a mesma coisa, e o quadro se repetia nas noites de lua cheia. Ele conta que os primeiros dias ficou com medo, mas depois se acostumou. Ele nunca comentou nada com seu Ranulfo, mas no seu íntimo era grato pelo colega ter dado a ele as recomendações de segurança. Antes do meu pai ir trabalhar lá à noite, era o seu Ranulfo quem fazia a guarda noturna. Talvez ele também tivesse tido a mesma experiência que o meu pai teve. Por isso, as recomendações. Esse foi o caso do lobisomem de Garibaldi. Se tem um relato para compartilhar conosco, na descrição do vídeo tem as formas de você entrar em contato conosco. Nosso grupo do WhatsApp também você pode participar, viu? Tá aqui na comunidade. Não se esqueça de deixar o seu like, seu joinha, seu gostei, seu comentário, se inscrever, ativar o sininho e, claro, compartilhar esse conteúdo com um amigo. Ajuda o nosso pequeno canal a crescer. Muito obrigado por ter ouvido até o final e eu espero você no próximo podcast aqui no meu no nosso canal na Trilha do Terror. Até a próxima. Há mais ou menos uns 50 anos atrás, quando meu avô e minha avó ainda moravam no interior do estado do Ceará, uma coisa muito estranha e horripilante aconteceu por lá. Naquela época, o local não era considerado município. Se não me falha a memória, era só um distrito. Por se tratar de um interiorzão, podemos dizer assim, normalmente, às 11 horas da noite, cortavam a energia. E ela só era religada ou ligada novamente somente por volta das 5 horas da manhã. E teve um dia que o meu avô voltava para casa, vinha da casa da minha avó, o tempo que eles ainda eram namorados. Era mais ou menos umas 10h50 para 11h30 da noite. A hora não era muito consultada para eles. E naquele dia em questão, o meu avô resolveu pegar um atalho para ir para casa. E foi aí que ele se deparou com algo que nunca mais ele ia esquecer na vida dele. Esse é o relato Fugindo do Lobisomem. O conteúdo original foi publicado no site Medo Sensitivo e foi enviado pelo Guilherme Rodrigues. Se você também tem um relato e quer compartilhar conosco a sua história, mande pra gente também o seu conto, sua história, seu relato, seu testemunho. Na descrição do vídeo tem como você entrar em contato conosco e enviar pra gente o seu testemunho. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixando seu like, seu joinha, seu gostei. Claro, ativa o sininho e também compartilha esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga. Ajude o nosso pequeno canal a crescer. E o fato de você interagir conosco, comentar nos vídeos, o YouTube vai recomendar mais e mais os nossos novos vídeos para você. O algoritmo mudou. E o fato também de você fazer isso, claro, você incentiva o nosso trabalho e nos ajuda. Dito isto, vamos para mais um podcast, mais um conteúdo aqui no meu e no seu, no nosso canal, na Trilha do Terror. Vem comigo! E naquele dia em questão que o meu avô vinha da casa da minha avó, no tempo que eles ainda eram namorados, era quase 11h30 da noite, mais ou menos. O horário, como eu disse anteriormente, não era importante para eles, eles não consultavam. E o meu avô resolveu pegar aquele atalho. E enquanto ele caminhava, ele começou a ouvir uns barulhos estranhos, como se um cachorro estivesse correndo. Porém, acostumado com esses barulhos, ele não se alertou ou se amedrontou. Ele continuou andando. Só que ele passou a ouvir aquele barulho cada vez mais perto. Então, num dado momento, ele para de ouvir o barulho e sente um cheiro muito forte do enxofre. Ele pensou consigo mesmo: o cheiro do inferno. Repentinamente, ele parou e ouviu um relincho de porco vindo de trás dele.
Ele virou rapidamente e viu a criatura mais horrorenda da face da terra. Meu filho, disse ele, eu vi a coisa mais horrorosa da minha vida. Segundo meu avô, ele descreveu a coisa como sendo de um tamanho de um jumento novo. Seu pelo era grosso e totalmente preto com as pontas cinzas. Seus olhos eram totalmente avermelhados. 2 grandes e afiados dentões que estavam à mostra. E ele andava de cabeça para baixo, com os cotovelos no chão. Meu avô soltou um grito muito agudo e saiu em disparada. A criatura não perdeu tempo e andava incrivelmente rápido, correndo atrás do meu avô. Meu avô calculou que se continuasse correndo em linha reta seria pego. Então ele resolveu adentrar dentro da caatinga, que é a plantação típica da região. Sem pensar 2 vezes, a criatura continuou correndo atrás do meu avô. Ela uivava, fazia barulhos horrorosos. Depois de mais ou menos 1 quilômetro, meu avô estava exausto, todo arranhado por causa dos espinhos e dos galhos que passou no caminho que abriu. Ele estava prestes a se render, quase desistindo, até que ele viu uma grande casa e um celeiro ao lado. Ele correu rapidamente na direção do celeiro. Para sua sorte, a porta estava só encostada. Meu avô entrou, encostou a porta, se jogou em um monte de feno e capim que ali se encontrava, que servia como comida para os animais. A criatura chegou, rodeou o celeiro, arranhava as paredes de madeira do celeiro, uivava, rosnava. No entanto, não ousou entrar dentro do celeiro. Lá fora, ele ficava relinchando. Meu avô passou a noite ali, esperando o sol nascer. A criatura também esperava meu avô sair, mas é claro que meu avô não ia sair. Em um dado momento, ela deu um grande uivo e saiu. O dia estava amanhecendo e, próximo ao raiar do sol, talvez, a criatura se amedrontou e fugiu. Ele saiu em disparada. O meu avô saiu de lá mais ou menos perto do meio-dia. Atualmente, ele acredita que a criatura não ousou entrar no celeiro, pois o celeiro é um lugar sagrado. Foi aonde o Filho de Deus nasceu. Jesus nasceu no celeiro. Meu avô acredita que o lobisomem não teve coragem de entrar porque ali se lembrou de onde veio o Salvador do mundo. Eu sinceramente não sei, mas agradeço a Deus por ter salvo a vida do meu avô. E tenho uma dúvida, vocês sabem me dizer se existe realmente essa relação do celeiro? Pelo fato de nosso Salvador Jesus Cristo ter nascido num celeiro, numa manjedoura, a criatura teria se afastado por saber que o Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para nos salvar, nasceu no estábulo de um celeiro? Eu gostaria de saber sobre isso. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Obrigado. Esse foi o relato do Guilherme Rodrigues, fugindo do lobisomem. Você já ouviu algo semelhante? Conhece algo igual? Será que essa associação do celeiro tem a ver realmente? Por Cristo ter nascido num celeiro, a criatura respeitou a divindade do Filho de Deus e temeu? Realmente o celeiro é um local sagrado? Será que foi isso que salvou a vida do avô dele? O que você acha? Põe aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, se você gostou, seu feedback por meio do comentário. Claro, compartilhar esse conteúdo com um amigo, com uma amiga, ajudando assim o nosso pequeno canal a crescer. E eu espero você num próximo conteúdo, aqui no meu e no seu, no nosso canal, na Trilha do Terror. Até a próxima. Olá, amigos do canal, meu nome é Antônio Carlos de Oliveira. Sou mais conhecido pelos amigos mais próximos como Tony. Sou segurança e trabalho à noite. Eu e o meu parceiro fazemos rondas para cuidar de algumas propriedades de empresas privadas, particulares, que há em nossa cidade. Nossa cidade é de interior e os locais onde fazemos as rondas são sempre envoltos pela grande mata que contorna a nossa região. Eu confesso que eu nunca dei muita trela, nunca dei muita bola para as histórias que eu ouvia dos meus pais quando eu era criança.
Relacionado a assuntos sobrenaturais, nunca acreditei muito. Porém, depois da noite em que me deparei com aquele troço, eu e o meu amigo Reginaldo nunca mais duvidamos de nada. Esse é o caso do lobisomem de Juquitiba. No intuito de preservar as identidades dos envolvidos, os nomes dos personagens foram trocados no intuito de manter as identidades no mais absoluto sigilo. E se você também tem um conto, um caso, um relato, um testemunho para compartilhar conosco, na descrição do vídeo tem nossos contatos, na qual você também pode enviar para nós a sua história. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, seu gostei, o seu comentário como forma de feedback. Lembrando que o fato de você comentar, se envolver com nossos vídeos, o algoritmo do YouTube mudou. O fato de você se envolver conosco, ele vai estar recomendando mais e mais os nossos vídeos para você, ok? Então ativa o sininho, que isso também reforça. Dito isso, vamos para mais um podcast aqui no meu e no seu, o nosso canal, na Trilha do Terror. Vem comigo. Para quem não sabe, Juquitiba é um município localizado na região metropolitana de São Paulo. A população estima-se que atualmente seja em torno de 31 mil habitantes, ou um pouquinho mais. A cidade está distribuída, ou melhor, o município está distribuído em uma área de mais de 520 mil quilômetros quadrados. A distância entre São Paulo e Juquitiba é de 76 quilômetros. O tempo estimado do percurso da viagem entre as duas cidades é de aproximadamente 58 minutos. Já em linha reta, a distância cai um pouco mais. Fica em torno de 61 quilômetros. E foi nesse local que Tony e o seu amigo testemunharam algo horripilante. Segue o relato. Como eu ia dizendo, eu trabalho de noite. Certa vez estava eu e meu parceiro de trabalho, o Reginaldo. A gente estava indo procurar um lugar para descansar. E a gente encontrou, foi um local próximo de uma igreja abandonada. Geralmente a gente revezava. Eu dormia um pouco, depois ele dormia um pouco e era assim vice-versa. A gente fazia dessa forma para poder descansar mais e ficarmos inteiros toda noite. Porém, naquela noite em questão, a gente decidiu descansar um pouco mais ao mesmo tempo. Nós paramos perto dessa igreja e ficamos por um pouco de tempo olhando para a amplidão das matas que há atrás na cidade. A gente percebeu que os cães não paravam de latir. Achamos tudo aquilo muito estranho, porém continuamos por lá. Era um bom lugar para tirar uma sonequinha de uns 10, 15 minutos. Voltamos para o carro e não demorou muito, posso dizer assim, uns 5, 6 minutos depois, ouvimos, próximo do nosso carro, alguns passos. Disse para o Reginaldo que achei a pisada de tom esquisito, forte, como se fosse algo muito pesado. Saímos para olhar. Meu parceiro foi com a lanterna em direção ao barulho, na mata ali próximo. Eu fiquei mais perto do carro. Reginaldo me chamou, apavorado, trêmulo, a voz embargada, cheia de medo. Ele disse: Tony, que tem uma coisa esquisita que ali na mata. O Regis estava muito assustado e amedrontado. O cara ficou gago. Ele disse que estava vendo algo semelhante a um cachorro muito grande. Rapidamente peguei a minha lanterna e iluminei na direção aonde ele apontava, onde ele disse que estava a suposta criatura. O pavor também logo tomou conta de mim. Não pude acreditar no que meus olhos viram. Eu consegui visualizar aquele troço horroroso de grande. Com muito medo, pedi que cautelosamente ele retornasse para o carro para sairmos daquele local. No entanto, ele insistindo em desacreditar no que estava vendo, antes de entrar no carro, ele pegou uma pedra e atirou em direção à criatura.
O bicho de imediato deu uns passos mais forte e correu muito rápido. Graças a Deus, ele correu ligeiramente, entrando na mata numa força descomunal. Foi quebrando galhos, matos e algumas árvores pequenas. Acelerei o carro logo em seguida e saímos dali, o mais rápido possível. Disse para o Reginaldo que ele foi doido em jogar aquela pedra no bicho. E se ele resolvesse nos atacar, Reginaldo? Mas, graças a Deus, nada nos aconteceu. Mas também, nunca mais voltamos àquele local. Esse foi o caso do lobisomem de Juquitiba. Você já viu algo semelhante? Teve uma experiência igual? Conhece alguém que já passou por um perrengue igual a este? Sim ou não? Compartilha conosco aí nos seus comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu joinha, interagir conosco. Lembrando que o fato de você interagir conosco, o YouTube vai passar a mostrar mais e mais os nossos conteúdos para você. E também assim, você se inscrevendo, dando like, apoiando o canal, você nos ajuda a crescer e incentiva o nosso trabalho. E eu te espero num próximo conteúdo aqui no meu e no seu, no nosso canal, na Trilha do Terror. Até a próxima. Uma suposta criatura anda assustando os moradores no interior do Ceará. De acordo com depoimentos, relatos, boletins de ocorrência, um ser estranho anda furtando ovelhas, arrombando residência na zona rural de Tauá. De acordo com um delegado de polícia civil do local, ele disse que pode ser alguém usando uma fantasia, uma máscara para impressionar moradores ingênuos. Já os moradores que testemunharam e já viram a figura juram ser um lobisomem. Esse é o caso do lobisomem de Tauá. Todo o conteúdo foi publicado no site de notícias G1 e adaptado aqui para o canal na Trilha do Terror. E se você também tem um relato, uma história, um conto, testemunhou algum fato semelhante, você também pode entrar em contato conosco e mandar o seu testemunho para o nosso e-mail, via Facebook, enfim. Na descrição do vídeo tem a forma como você pode entrar em contato conosco. Lembrando, caso você não queira se identificar, os seus dados, o seu nome, a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Dito isto, vamos para mais um podcast aqui no canal da Trilha do Terror. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, seu gostei, comentar e compartilhar com um amigo. O fato de você se envolver com nossas postagens, você incentiva o meu trabalho, você ajuda o canal a crescer e também recebe os novos conteúdos que o algoritmo do YouTube vai direcionar para você, tá certo? Nos ajude aí, dá o seu like aí, o seu joinha, o seu gostei, nos ajude a continuar esse trabalho aqui no nosso canal. Agora sim, dito isso, então vamos lá para mais um podcast, aqui no meu e no seu, no nosso canal, da Trilha do Terror. Vem comigo. Moradores da zona rural de Tauá, no interior do Ceará, estão assustados com a ação de um suposto lobisomem que anda furtando ovelhas, arrombando residências na região. 2 casos foram registrados pela Polícia Civil da cidade. Apesar de não fazer lua cheia, numa segunda-feira, no dia 7 de julho de 2008, uma mulher afirmou que viu o suposto lobisomem e que ele era meio homem e meio lobo. Ela correu e disse seu relato à polícia. Na terça, dia 8, um garoto de 12 anos também disse aos policiais que viu a mesma figura perto de sua casa. O menino ainda disse que o bicho cheirava a enxofre e tinha uma aparência horripilante. Ambos os relatos indicaram que a figura era muito feia, extremamente feia. E assim como o garoto, a mulher disse que o bicho cheirava a enxofre. Já o delegado de polícia regional disse que acreditar que se tratar uma pessoa que esteja usando uma máscara de lobisomem para assustar os moradores da região, tirando proveito, já que eles acreditam nesse folclore.
São pessoas inocentes e ingênuas, disse o delegado. Então, isso pode ser um sujeito, uma pessoa que usa uma máscara de lobisomem para assustar os moradores da região que acreditam muito no folclore e têm uma certa inocência e uma certa ingenuidade, declarou o delegado Marcos Sandro Lira, delegado regional da Polícia Civil de Tauá. Ainda o delegado confirmou ter registrado 2 boletins de ocorrência sobre o caso. Abre aspas. Estamos investigando um possível grupo que está agindo dessa maneira para cometer crimes, mas nada que seja sobrenatural, disse Lira. Na cidade, o caso já foi apelidado de O Mistério da Meia-Noite e vem sendo tratado com muita cautela e, por alguns descrentes, com humor. Ainda no sul do país, no mesmo ano, moradores de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, também passaram por momentos de terror com o ataque do Homem da Capa Preta. Sem conseguir dados corretos sobre as aparições, a investigação lá se encerrou e encarou tudo como se fosse um folclore. Infelizmente, tem coisas mais importantes para resolver, disse o delegado Eduardo Santana Fim, responsável pela delegacia de polícia daquela cidade. Sendo piada ou realidade, o pastor Valério Silveira, de 71 anos, resolveu reagir. Ele adotou uma medida de emergência para ajudar a proteger os fiéis da casa de oração. Ele distribuiu crucifixo ensanguentado, pintado de vermelho, afirmando que o objeto afugenta o Homem da Capa Preta. Esse foi o caso do lobisomem de Tauá e o Homem da Capa Preta. Se você tem um relato, um conto, uma história para compartilhar conosco, na descrição do vídeo tem como você pode mandar a sua história para nós. Não se esqueça, meu amigo, não se esqueça, minha amiga, família do Na Trilha do Terror, de mandar o seu joinha, o seu like, seu gostei, seu comentário, seu feedback para o seu comentário, compartilhar esse conteúdo com um amigo, claro, ajudando assim o nosso pequeno canal a crescer. Lembrando que o fato de você estar comentando, interagindo com o nosso canal, com nossos vídeos, o YouTube vai recomendar mais e mais os nossos conteúdos para você, tá certo? Estamos chegando aqui ao número de 700 inscritos. Quero chegar a 1000 até antes de junho. Será que conseguimos? Com a sua ajuda, claro que sim. Um abraço para você e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Olá, amigos do canal Na Trilha do Terror. Meu nome é Sebastião de Oliveira Ferraz. Eu estava aqui ouvindo alguns casos no canal e me lembrei de quando eu era criança, de muitas histórias que eu ouvia da parte da minha mãe e do meu pai. E eu me lembrei de um fato que aconteceu quando eu tinha aproximadamente uns 20 anos, 22 anos por aí. Hoje eu tenho 45. Eu sou da cidade de Resende, que fica aí na região do Rio de Janeiro. Cresci ouvindo relatos de pessoas, inclusive parentes e amigos, que tiveram encontros com lobisomens e outros bichos ou fantasmas. Mas no meu bairro, relatos de lobisomem é algo muito, muito antigo, que eu já ouvia isso com muita frequência. Ainda hoje há casos de aparecimentos dessa criatura por lá, e que inclusive eu quero contar de uma coisa que um dia aconteceu comigo. A minha história é curta, mas eu acho que dá para sentir medo. Essa é a história do lobisomem de Resende. O conteúdo foi enviado pelo Sebastião, que também pediu para que o seu nome fosse mantido em sigilo. Logo, o nome de qualquer personagem que possa aqui aparecer foi mudado no intuito de manter a identidade secreta. Se você também tem um relato, um conto para enviar para a gente, na descrição do vídeo tem como você estar mandando para a gente o seu relato. Inclusive, você pode participar do grupo do WhatsApp, que está aqui também na descrição, está aqui na descrição do vídeo. Dito isto, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, seu joinha, seu gostei, ativar sininho, se envolver com a gente, porque o YouTube vai indicar mais e mais os nossos conteúdos se você se envolver conosco. O algoritmo mudou e agora nós precisamos que você também tenha esse esforço, além de ouvir, curtir, comentar, ok? Dito isso, vamos para mais um podcast aqui no nosso canal Na Trilha do Terror. Vem comigo.
Amigos, como eu ia dizendo, num sábado à noite, do mês de junho, eu fui para uma festa. A festa dos mineiros. Era no mês de junho. A festa era muito badalada lá na cidade, sabe? Eu saí da festa naquele dia, deixei minha namorada em casa e fui para minha casa. A gente morava perto um do outro, não era tão longe não. Cheguei, abri o portão da garagem, guardei meu fusquinha verde, entrei em casa, tranquei a porta e fui tomar água. E claro, após isso eu ia dormir. Só que nesse meio tempo, os cachorros da rua ficaram muito agitados. Eu escutei eles latindo, inclusive os nossos. Nós tínhamos 2 cães. Começaram a latir muito também no quintal. Me lembrei na hora, meus amigos, das histórias e dos relatos da aparição do povo que tinha visto o tal lobisomem. O povo do bairro contava que tinha visto a criatura. Então pensei, epa, eu vou ver esse troço agora. Corajosamente eu peguei uma faca na minha cozinha, faca até um pouco avantajada, e fui para a porta da sala que dava para o portão. Abri a janelinha da porta e ouvi um barulho estranho vindo da garagem e pensei comigo mesmo: é lobisomem nada, é algum safado tentando roubar meu carro. Ah, mas eu vou espetar esse danado. Abri a porta, saí na varanda e não vi ladrão algum. Meus amigos, o que vi foi um baita cachorro preto, muito preto, com pelos altos e arrepiado. Parecia coisa de filme de terror. Atrás da parte do corpo dele tinha poucos pelos e na parte da frente era muito peluda, parecendo como uma juba de leão, mas todo preto. Ele impressionava pelo porte. Ele era muito grande. Era mais ou menos do tamanho de um boi, enorme. As patas dianteiras eram pequenas, eram desproporcionais ao tamanho do corpo. E as outras da traseira, ele parecia andar arrastando a parte da frente do corpo, sabe? Ele parecia que andava com o corpo arrastando no chão. Ele estava no portão da garagem da minha casa, comendo pedaços de calçada de concreto, você acredita? Dava para ouvir o barulho quando ele mastigava com aquela coisa. Clac, clac. Os cães da rua estavam ao redor dele e os de casa estavam do lado de dentro do portão latindo. Ele em nenhum momento levantou a cabeça. Eu acho que ele não me viu ou fingiu que não me viu. Só sei que eu vi aquele bicho saindo bem devagar, andando pelo meio da rua, arrastando uma grande, grossa corrente que fazia um barulho esquisito. Ele saiu andando devagar, uivando, e os cachorros foram atrás latindo. Já dentro de casa, ainda podia ouvir o uivo dele e os latidos dos cães. No dia seguinte, bem cedo, contei para o meu pai o que tinha acontecido. E ele me chamou de retardado e irresponsável, quase me bateu. Disse que eu podia ter morrido. Contei para o meu sogro, ele me disse a mesma coisa. Pode parecer estranho, eu sou evangélico. Pode parecer estranho um evangélico contar uma coisa dessa, mas é pura verdade, meus amigos, o que relatei. Tempos depois, outras pessoas da vizinhança, inclusive da igreja, também viram a mesma criatura. Os mais antigos do bairro dizem que essa criatura vive por ali há décadas, há anos. Existem vários e vários outros relatos da aparição dela. Ninguém sabe de onde vem, o que deseja e para onde retorna. Todos só sabem que é aterrorizante. Esse foi o relato do lobisomem de Resende. Sinistro, hein? E você, se assustou? Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, seu joinha, seu gostei. Comenta aí o que você achou da história. Compartilhe o conteúdo com um amigo, ajude nosso pequeno canal a crescer. Eu te espero no próximo conteúdo aqui no meu e no nosso canal, na Trilha do Terror. Até a próxima. Olá, amigos do canal. Meu nome é Luana. Sou do Piauí e desde criança sempre ouvi histórias de assombração e figuras sobrenaturais. Essas figuras, segundo o que eu ouvia, apareciam próximas de cemitério e outros lugares sombrios. E essas histórias que
eu ouvia, as pessoas contavam aos montes no Piauí. Já ouvi a história da loura fantasma do cemitério de São José, em Teresina, sobre a noiva abandonada que pede carona na porta do cemitério de Piriri, e ainda as assombrações do cemitério do Batalhão, que fica no Campo Maior. O certo mesmo é que as pessoas que moram nessas regiões, ou próximas aos cemitérios piauenses, têm muitas dessas histórias para poder contar. O cemitério São José, por si próprio, já tem suas próprias histórias fantasmagóricas para serem contadas. Lá falavam-se da aparição do tal do corpo seco, de um corpo santo e até mesmo de homicida que virou alma milagrosa. Coisas estranhas aconteciam por lá. No entanto, o que eu quero relatar para vocês hoje é que alguns anos atrás, uma moça que trabalhou na casa dos meus pais por longos períodos, mais de 10 anos, posso lhe dizer, ela disse que viu um lobisomem nas proximidades do cemitério São José em Altos. Essa é a história do lobisomem de Piauí. O conteúdo foi enviado pela Luana. Para manter as identidades no mais absoluto sigilo, os nomes dos personagens foram modificados. Você que está nos ouvindo agora, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, seu gostei, seu joinha, comentar, compartilhar esse conteúdo com um amigo, ativa o sininho. Lembre-se, o algoritmo do YouTube mudou. A partir de agora, o YouTube mostra para você os nossos vídeos se você interage com a gente. Não se esqueça, repito, de se inscrever, indicar o nosso conteúdo, ajudando assim o nosso pequeno canal a crescer. Conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio para continuar produzindo podcasts e vídeos como este. Dito isto, vamos para mais um podcast, mais um conteúdo, aqui no meu e no seu, no nosso canal, na Trilha do Terror. Vem comigo! Ela contava com riqueza de detalhes o que ela tinha visto. Ela disse que a criatura era muito esquisita. Não dava para ver a cabeça ou as patas, de tanto pelo que ela tinha. Afirmou ainda que aquilo andava de 2 patas às vezes. Descreveu como sendo uma criatura enorme e com um odor de enxofre terrível. O nome dessa moça era Diana. Ela disse para os meus pais que estava com um namorado naquela noite. Contou que quando perceberam aquele troço peludo diante deles, eles se esgueiraram para trás de uma densa árvore nas proximidades. Contou que eles, aos poucos, foram saindo das proximidades daquilo que poderia se tornar um campo de visão da criatura. O bicho ficava andando devagar, ora de 4 patas, ora em 2 patas. O casal percebeu que havia uma fresta entre o muro do cemitério e uma casa ao lado do cemitério. Os muros eram altos. Para que uma pessoa entrasse nesse espaço, teria que entrar com muita dificuldade. Era apenas um beco muito pequeno, onde só passaria uma pessoa de cada vez. Ao entrarem nesse beco, o casal não sabia, mas estavam sendo observados. Dona Clara e o senhor José, de dentro da casa, anteriormente, já teriam ouvido uns uivos vindo de dentro do cemitério. E, sabendo dos relatos e das coisas que as pessoas mencionavam, ficaram observando o movimento pelas frestas das janelas. Ao vê-los, o casal de idosos cuidadosamente os chamou e os fizeram entrar pela porta dos fundos. Só que nesse momento, um dos netinhos começou a chorar, um dos netinhos do casal. De dentro da casa se ouviu o som de passos velozes na rua. Tendo ouvido de seus ancestrais que o lobisomem tem preferência por crianças pagãs, Diana conta que o senhor José pediu à mãe da criança, sua filha, que lhe desse de mamar, a fim de que cessasse aquele choro. Seu José puxou da cintura um revólver e o engatilhou. Ele foi caminhando vagarosamente rumo à porta de metal que ficava à frente da sua casa. Os cães da vizinhança começaram a latir e atacar a criatura. Parecia que o bicho estava encurralado. Pela proximidade do barulho do latir, parecia que eles estavam no beco onde a Diana e o namorado estavam anteriormente, antes do casal os convidar para entrar. Os cachorros da vizinhança tinham levado
a criatura se encolher por ali, talvez. Porém, o bicho deu um murro, que fez com que os cães saíssem chorando, com medo, às carreiras. Os cães se afastaram. Da porta de metal, o seu José via toda a rua, mas o que estava pelo lado de fora não conseguia ver o que tinha dentro de casa. Tinha uma cortina nessa porta. O seu José a afastou um pouco, de modo que pôde ver o que se passava em toda aquela região. Os demais componentes da casa, conta a Diana, se aproximaram e enxergaram saindo do beco aquela estranha fera peluda. Diana contou que era um bicho muito peludo, que tinha um pouco mais de 1,90 m de altura, que não dava para ver nem o pé nem a cabeça, parecia mais uma bola de pelos pretos ouriçados. Seu José fez sinal para que todos ficassem em silêncio. E lá estavam eles olhando para aquela estranha criatura parada bem no ponto de encontro entre o beco, a rua e os portões do cemitério. O bicho parecia que estava procurando alguma coisa, uma direção a seguir, e os cães, mesmo afastados, continuavam a latir para ele. E de novo a criatura emite um grito estridente, assustador, de fazer percorrer um arrepio pelo corpo de qualquer pessoa que escutasse. Após isso, o bicho partiu em alta velocidade. Enquanto corria, o bicho fazia uma barulheira dos infernos, como se arrastasse muitas coisas. Os cães até que tentaram persegui-lo, mas não conseguiram. Eles foram acompanhando o bicho latindo até certo ponto. Aquele bicho era muito rápido. Diana contou ainda que nunca mais andou tarde da noite por ali. Nunca mais quis sair com seu namorado tarde da noite de novo. Hoje dizem que por lá até que as coisas andam quietas. Aos poucos, o rumor ou os rumores sobre o lobisomem que andava por ali foi diminuindo. Aos poucos, tudo foi ficando no passado. Tudo foi virando história na memória das pessoas que disseram ter visto aquele bicho. Eu não vi, mas eu confesso que essa história me deixou um pouco receosa em sair à noite por aqui. Se era verdade ou não de Diana, se o intuito dela era nos amedrontar, de alguma forma, ao menos a mim, ela conseguiu por medo. Esse foi o caso do lobisomem no Piauí. Você conhece algo semelhante? Já ouviu uma história assim? Você tem um conto ou um relato, um testemunho para compartilhar conosco? Manda o seu relato para nós. Na descrição do vídeo tem a forma de você entrar em contato conosco. Participe também do nosso grupo de WhatsApp. Está aí, na descrição do vídeo, o link. Vem com a gente. Não se esqueça de se inscrever, deixar like, joinha, ativar sininho, comentar, ajudando assim nosso pequeno canal a crescer. E eu espero você num próximo conteúdo, aqui no meu e no seu, no nosso canal, na Trilha do Terror. Até a próxima. Olá, amigos do canal. Meu nome é Patrícia. Quero compartilhar com você a história que aconteceu comigo. Eu sou funcionária pública e na quaresma de 2020, eu acho que o lobo feroz da noite visitou o meu quintal. Amigos, eu sempre acreditei que isso tudo não passava de uma lenda. Sempre achei que o caso do lobisomem, também chamado de licantropo, lobo, homem, fosse um personagem do folclore mundial. Achava que essas histórias, que são conhecidas a nível mundialmente, não passavam de histórias. Sim, histórias com E de fábula e não com H de fato. Acreditava piamente que o tal bicho não existisse de verdade. Sempre via a existência de tal criatura como crendices. Nunca pensei que teria experiências com esse bicho feroz. Esse é o caso do lobisomem na beira do rio Paranapanema. Todo o conteúdo foi publicado pelo jornal Bis e adaptado aqui para o canal, na Trilha do Terror. E se você também tem um relato, um fato, um conto, uma história para contar para nós, para nos relatar, na descrição do vídeo tem os nossos contatos, no qual você pode estar encaminhando para a gente também o seu relato. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei. O seu feedback por meio do comentário é muito importante, nos ajuda. Afinal de contas, o YouTube vive mudando. E o fato de você agora interagir com o nosso canal, ele vai recomendar mais e mais nossos vídeos para você. E ainda, você também incentiva o nosso trabalho. E assim, ajuda também o nosso humilde canal a crescer.
Compartilha com um amigo, compartilha com uma amiga. Estamos chegando à marca de 700 inscritos. Será que a gente chega a 1000 até julho? Conto com você. Dito isto, vamos para mais um podcast aqui no meu e no seu, no nosso canal, na Trilha do Terror. Vem comigo. Bom, para a medida de segurança e questão de identificação, todos os nomes dessa história foram mudados no intuito de preservar a identidade da autora do relato no mais absoluto sigilo. Se você também encaminhar para nós o seu conto, sua história, seu relato, a sua identidade também será mantida no mais absoluto sigilo. Vamos ao relato. Amigos, eu sempre acreditei que essas histórias de lobisomem, fantasmas, não passassem de crendice. Eu sei que a cultura popular está repleta de histórias do além e figuras assombrosas que são repassadas e passadas entre as gerações. Em especial em tempos de pandemia, quando todos enfrentam uma realidade mais distante, as coisas ficam mais sofríveis. Essas coisas causam sofrimento na gente, né? Causam aflição. E aí, esse tipo de história ganha mais engajamento, ganha mais força. Ficam mais importantes, se tornam mais evidentes. Há mais de 10 anos, eu moro em uma chácara na Vila dos Pescadores, em Salto Grande, fica no interior de São Paulo. E durante a quaresma do ano 2020, acredito que eu recebi a visita do lobisomem. Isso mesmo, aquela figura lendária do homem que se transforma em lobo, nas noites de lua cheia, esteve circulando no meu terreno, não só na minha propriedade, mas em nossa região, causando alvoroço, medo entre todos os moradores. Para chegar à chácara onde moramos, é preciso vir por uma estrada de terra, que é composta por um pomar com grande variedade de frutas. Vivemos numa casa ampla, a 150 metros do rio Paranapanema. Por aqui é possível encontrar árvores de canela, do cravo da Índia e até uma muda de pimenta do reino, trepadeiras de onde pedem caixas de pequenas bolinhas verdes com sabor bastante agradável ao paladar e muito marcante. A região sempre foi muito tranquila, porém, na quaresma daquele ano, aconteceu uma coisa que eu nunca pensei que pudesse acontecer. Algo que nunca tinha ocorrido antes. Os cachorros começaram a uivar por volta da meia-noite e parecia uma sinfonia. Os meus começaram e os da vizinha deram continuidade. Os anos de convivência com a natureza aprimoraram a minha percepção quanto aos ruídos, aos barulhos. Tem horas que eles uivavam para uma revoada de morcego. Outra hora eu sabia que o latido era para um animalzinho que passava ou para alguém que se aproximava. Mas esses barulhos aconteceu por volta de 2 ou 3 vezes por noite na madrugada, nas noites de lua cheia apenas. Eu já não conseguia mais dormir. Qualquer barulho me despertava. Ouvia barulho de carroça, eu acordava. E os cachorros certa noite começaram a uivar. Eu, muito assustada, acordei, acendi todas as luzes. Peguei uma espingarda de chumbo que ficava perto da porta, sempre carregada, e também uma lanterna. Saí, procurei por tudo onde meus olhos conseguiam enxergar, mas não vi vestígio de nada. No dia seguinte, pedi a um funcionário da chácara que procurasse nas chácaras vizinhas e na mata próxima para saber se havia alguma cachorra com cria. Imaginei que isso poderia ser o motivo dos uivos e dos latidos dos animais na noite anterior. Sei que quando alguns animais se aproximam da minha casa, deixam algum cheiro característico, como a capivara, por exemplo, mas eu não senti cheiro algum dessa vez. Apesar da busca minuciosa, o meu funcionário não encontrou nada. Pedi então para que colocasse marca de cal nas beiradas da casa para ver se conseguia reconhecer pelas patas o animal que provocava todo aquele rebuliço. Porém, nada deu resultado. No entanto, o mistério começou a ser esclarecido em uma festa de casamento numa chácara vizinha. Claro que não teve a festa por causa da pandemia, mas eu fui até lá dar os meus cumprimentos aos noivos. E uma conversa ao entardecer, que reuniu parentes da noiva sentados embaixo de uma árvore,
Contei dos perrengues que estava vivendo com as madrugadas insones. Foi quando a mãe da noiva falou que também tinha ouvido o barulho e uivos dos cachorros. Aí uma das pessoas falou: ó, isso é lobisomem, hein? As informações foram sendo enriquecidas com detalhes contados por todos. Outra vizinha de chácara revelou que o lobisomem era o fulano, referindo-se a um homem muito magro que mora sozinho em uma chácara que fica um pouco mais afastada. Segundo ela, o homem só veste roupa de frio e é meio corcunda, e por isso anda sempre de cabeça baixa, bem esquisito, e não conversava com ninguém. E foi visto por uma outra vizinha numa noite quente de lua cheia, quando assistia a TV com a janela aberta. Segundo ela ouviu passar só aquele vulto, e era bem fedorento. Eu confesso que não fiquei muito assustada com a visita do peludo no meu quintal, principalmente porque não crio galinhas. E eu sei que isso aí, pelas histórias que eu já ouvia, que é alvo preferido do lobisomem. Segundo os moradores, essa criatura atiça os cachorros para que os animais o acompanhem. Por isso que eles uivam, porque querem seguir seu mestre. Na verdade, eu pensei que tudo aquilo que estava sendo falado fosse zoeira, mas sobre as revelações sobre o lobisomem, que incluíam informação no qual o primeiro filho que nascesse depois de 7 filhas mulheres poderia ser, ou a criatura poderia estar atrás deste, eu gelei. Meu marido se encaixa nessa categoria. É o 8º filho e o primeiro homem da família. Será que o lobisomem veio atrás do Clóvis? Pensei comigo. A verdade é que depois que a lua mudou, o bicho peludo desapareceu das redondezas. Os cachorros pararam de uivar e não vi mais sinais de aparições desde então. Eu e os demais moradores convivemos com capivaras, pacas, ouriços e cobras. Já vi jaguatirica até, e onça parda na minha estrada. Bonito mesmo foi ver um veado tomando água em um lago formado por uma mina perto de um milharal, em uma manhã de verão. Aquilo foi lindo, muito lindo. O pelo dele era dourado, avermelhado, mas essa coisa que passei espero não passar nunca mais. Foi bem estranho, muito aterrorizante. Eu espero que esse bicho não visite meu quintal de novo. Amigos, eu não cheguei a ver o lobisomem sinceramente, mas de noite, quando venho para fora e olho para a copa das árvores, vejo os olhinhos dos gambás que parecem estrelas que caíram do céu. Eu espero que nunca mais essa coisa apareça no meu quintal, eu repito. A conversa de Patrícia com o Jornal Bis se deu embaixo de uma grande árvore, na qual ela informou se tratar de uma lixia, que já existe no seu quintal há mais de 10 anos. Esse foi o caso do lobisomem na beira do rio de Paranapanema. Se tem um caso semelhante para poder compartilhar conosco, na descrição do vídeo tem nossos contatos para você poder estar enviando o seu relato. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, seu joinha, seu gostei, seu feedback por meio do seu comentário. E claro, compartilhe esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga, ajudando o nosso pequeno canal a crescer. E eu espero você num próximo podcast, aqui no meu, no seu, nosso canal, na Trilha do Terror. Até a próxima.